Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Presidente do Congresso Brasileiro destaca a importância de Fórum Parlamentar do BRICS, aberto oficialmente nesta manhã. Quando a gente fala dos BRICS, nós estamos falando de 40% do PIB global. Nós estamos falando de 50% da população mundial. Presidentes do Senado e da Câmara debatem com o ministro da Fazenda maneiras de impedir o aumento do IOF. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. Delegações de 16 países, entre membros do BRICS e nações associadas, estiveram presentes hoje pela manhã na abertura oficial do 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Repórter Paula Groba. A Nigéria, país associado ao BRICS, foi a primeira delegação a subir a rampa do Congresso Nacional, seguida por representantes de outras 15 nações que participam do 11º Fórum Parlamentar do Bloco. Após a foto oficial com as delegações, incluindo China, Egito, Rússia e Emirados Árabes, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, recepcionaram o vice-presidente Geraldo Alckmin. Alcolumbre destacou que os 11 países do BRICS reúnem 40% do PIB mundial e defendeu a troca de experiências para enfrentar desafios em saúde, inteligência artificial e economia. Quando a gente fala dos BRICS, nós estamos falando de 40% do PIB global. Nós estamos falando de 50% da população mundial. E os BRICS, direta ou indiretamente, está se posicionando para fortalecer esses países no enfrentamento também ao G7. Um enfrentamento salutar, um enfrentamento de países que se unem nessa relação e que com certeza vai permear o futuro da humanidade. O Fórum Parlamentar do BRICS antecede o encontro de chefes de Estado do bloco que acontece no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, exaltou na solenidade de abertura do fórum o diálogo e o papel dos parlamentos. Já o senador Humberto Costa, coordenador do evento, disse que os países do bloco precisam ser tratados como atores de peso. Quem tem os detalhes é a repórter Marcela Cunha. Na abertura do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o compromisso do Brasil com o diálogo internacional, celebrando o fato de o evento ocorrer pela primeira vez em solo brasileiro, e defendeu que a diplomacia parlamentar precisa ganhar protagonismo frente a decisões tradicionalmente dominadas pelo Poder Executivo. Somos o elo necessário entre os interesses dos povos que representamos e as instâncias de decisão global. Somos, cada parlamento, a voz do nosso povo, da nossa gente. O presidente do Senado também enalteceu 2 marcos desta edição: a presença ativa das mulheres parlamentares com espaço próprio e a ampliação do BRICS, e fez um apelo por um documento final que traga propostas concretas. Já o coordenador parlamentar do Fórum no Senado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu uma nova arquitetura geopolítica. Não somos periféricos e nos negamos a sê-lo. Está falseado o cenário onde ainda vigore uma centralidade de parcelas de um norte rico que subjuga e exclui. Ontem, os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram com o ministro da Fazenda para discutir propostas que poderão impedir o aumento do IOF. Detalhes com a repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se declarou entusiasmado com as propostas do governo que deverão substituir o aumento do IOF, imposto sobre operações financeiras. Sem detalhar as medidas, Davi Alcolumbre afirmou que algumas são sugestões do Congresso Nacional. Ele ressaltou que o Legislativo até poderia derrubar o decreto do presidente Lula, mas ressaltou que o país não quer disputas entre os poderes. Não é de maneira unilateral o parlamento tomar uma decisão a partir de uma decisão do Poder Executivo. O Poder Executivo tem os números das contas públicas. O Poder Executivo tem um arcabouço que foi votado no Congresso e que precisa seguir as regras legislativas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas serão apresentadas até este domingo para os líderes partidários, com o detalhamento da arrecadação de cada uma delas. Ele explicou que se os parlamentares aprovarem o pacote, o aumento do IOF poderá ser revisto.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.